Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as características da obrigação alimentar. Vamos pegar as principais características trazidas pela doutrina. Por quê? Porque alguns doutrinadores, é claro, vão divergir em relação a essas características, mas em geral, as características que eu vou tratar com vocês são as principais trazidas pelos principais doutrinadores dentro do direito de família. Então vamos lá. A primeira característica importantíssima em relação à obrigação alimentar. A obrigação alimentar, gente, é um direito personalíssimo. Direito personalíssimo. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos voltar lá para o Civil 1, dar uma lembradinha? O que significa isso? Que a obrigação alimentar é um direito personalíssimo. Nós temos o seguinte, que esta obrigação alimentar, a titularidade, né, da obrigação alimentar, ela não passa para terceiro. Deve ser exercido por aquele que não tem condição de prover o seu próprio sustento. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que nós, lá no NPJ, né, no nosso atendimento no Núcleo de Práticas Jurídicas, a gente faz o quê? Quem é o titular quando a gente está colhendo os dados? Quem é o titular da ação de alimentos, né? Quem é que vai exercer o direito aos alimentos? Lembra que eu perguntei para vocês se for menor púbere, se for menor impúbere? O titular, gente, é aquele que vai receber os alimentos. É o menor púbere, é o menor impúbere, né? Se for menor púbere, vai ser o quê? Assistido pelo seu representante legal, geralmente é a genitora, né? Mas por aquele que tiver com a titularidade ali dos cuidados daquela criança, né? E se for menor impúbere, vai ser aquele representado por seu representante legal, né? Então, a titularidade da ação vai ser sempre em relação àquele que não tem condição de prover o seu próprio sustento. Por que que a gente faz isso, né? Porque é uma característica da obrigação alimentar, é um direito personalíssimo que não pode ser repassado a outrem. Seja através de negócio jurídico, não posso negociar o meu direito a alimentos, ou também seja de outro acontecimento jurídico. Por quê? Porque é um direito personalíssimo, tá? Que não passa para terceiros, ok? Vamos para a nossa segunda característica. Vamos falar sobre a transmissibilidade, tá? Cuidado para não confundir. Direito personalíssimo, a gente diz o quê? Que ele não pode ser repassado para outrem, né? E em relação à transmissibilidade, eu estou falando em que sentido? Eu estou dizendo o seguinte, que o dever de prestar alimentos, ele não se transmite, tá? Então, tem um link, tem uma conexão lá com o direito personalíssimo? Sim, né? Se ele é um direito personalíssimo, a consequência disso vai ser o quê? Ele não se transmitir. Porém, cuidado, prestem atenção. O dever de prestar alimentos não se transmite. O que se transmite é a obrigação alimentar, tá? A obrigação alimentar, a transmissão da obrigação alimentar está prevista lá no próprio Código Civil, no artigo 1700 do Código Civil, que diz o seguinte: a obrigação de prestar alimentos transmite-se, aí está a chave da questão, prestem bastante atenção, aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Então, prestem bastante atenção para não cair em pegadinha. O dever de prestar alimentos
não se transmite. O que se transmite é a obrigação alimentar, tá bom? Eu coloquei para vocês algumas jurisprudências que vem trazendo justamente essa questão da impossibilidade de transmissão do dever e sim da obrigação alimentar, tá ok? Então, é preciso que haja um exame de adequação desse encargo alimentar a ser transmitido, a fixação do quantum deve ter lugar em ação própria, deve ser discutido em ação própria, né, com observância do contraditório, da ampla defesa, tudo adequado aí ao caso concreto, em fase cognitiva. Por quê? Porque a gente está falando de transmissão e tudo isso, gente, deve ser discutido em ação própria para quê? Para que não seja discutido dentro de um inventário, tá? Por quê? Porque eu preciso definir tudo isso para depois poder realizar aí essa obrigação alimentar decorrente daquele fato anterior, porque o que se transmite é o quê? É a obrigação e não o dever de alimentar, ok? Então vamos lá, falando sobre a terceira característica da obrigação alimentar, a irrenunciabilidade. Professora, como que eu digo que a obrigação alimentar é irrenunciável se eu já vi casal divorciando e dispensando alimentos entre si? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da irrenunciabilidade para vocês nunca errarem acerca desse conteúdo. A irrenunciabilidade, ela também é uma característica prevista no Código Civil, tá? O que acontece? Novamente, retornando ao artigo 1707 do Código Civil. Pode o credor não exercer, tá? Ele pode não exercer, porém, lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação e penhora. Portanto, quando nós temos aquela dispensa, trata-se de uma dispensa meramente que temporária. Isso significa se a parte vier a necessitar posteriormente, ela pode exercer o seu direito sem nenhum tipo de problema, tá? Por quê? Porque o direito aos alimentos, ele é irrenunciável, tá? Renúncia não é aquela dispensa momentânea. Não significa que eu não cobrei, que eu esteja renunciando ao meu direito. Portanto, a regra é clara e prevê que não se pode renunciar a alimentos, nada obstante o credor possa o quê? Deixar de exercer. Não renunciar, deixar de exercer, tá ok? É renunciável o exercício e não o próprio direito. Então, isso é a irrenunciabilidade dos alimentos, da obrigação alimentícia, tá ok? Vamos lá. Em relação à impenhorabilidade, vamos pensar um pouquinho. Por que seria impenhorável os alimentos? Eu estou falando de algo que é necessário para quê? Para a vida. É o mínimo que uma pessoa tem para viver com dignidade. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores? Aquilo que é necessário para suprir as necessidades básicas de um ser humano. Se são necessidades básicas, como que eu posso deixar penhorar aqueles valores que vão servir para suprir essas necessidades básicas? A pessoa poderia ficar sem moradia, poderia ficar sem alimentar-se, sem direito ao mínimo de saúde, enfim, trata-se
da questão da dignidade da pessoa humana, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala característica da impenhorabilidade, nós estamos falando que a pensão alimentícia, que aqueles valores percebidos a título de alimentos, eles são impenhoráveis. Por quê, gente? Porque aquela verba alimentar, ela é destinada à manutenção do alimentando. É para ele comer, é para ele sobreviver, comprar medicamento. Então, se é para sobrevivência, não pode responder por suas dívidas, ok? Em relação aos valores percebidos a título de alimentos, estes são impenhoráveis. A quinta característica, vamos lá, imprescritibilidade. É uma característica também de suma importância e eu gostaria que os senhores ficassem atentos a esta característica. Quando a gente fala de imprescritibilidade dos alimentos, a gente diz o quê? A gente está dizendo, na verdade, que o direito a alimentos é imprescritível, ok? O direito, assim como é irrenunciável. Se é irrenunciável, consequentemente é imprescritível também. Passei agora a necessitar, né? Então, posso ingressar com uma ação requerendo esse meu direito aos alimentos. Então, esse direito aos alimentos, ele é imprescritível. Professora, mas e aí? Por que quando a gente entra lá com cumprimento de sentença, por exemplo, pelo rito da prisão, eu só posso entrar com as 3 últimas parcelas? E por que eu tenho aí prazo prescricional para pleitear prestações vencidas? Por que isso? Porque eu disse para vocês que o direito a alimentos é imprescritível, mas as prestações vencidas não o são, tá? Então, tomem cuidado. Isso, gente, nós estamos falando de regra geral. Cuidado, porque não existe a prescrição em relação aos incapazes. Façam uma observação aí. Essa prescrição ela não vai correr se nós estivermos falando de um incapaz. Então, eu estou na regra geral, levando em conta que nós estamos falando de pessoas capazes. Em relação a incapaz, não há que se falar em prescrição enquanto perdurar essa incapacidade, ok? Então, vamos lá. O direito aos alimentos é imprescritível, mas as prestações vencidas desse direito, desses valores, não o são, ok? Em relação ao prazo prescricional, professora, que você tinha falado. Gente, o prazo prescricional para você pleitear as prestações vencidas, ou seja, aqueles valores que já foram estipulados, tá? Eu já tenho valores fixados. Então, em relação a essas prestações vencidas, o prazo prescricional é o prazo do Código Civil, ou seja, 2 anos a partir da data em que se vencerem, conforme o nosso artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Porém, não se esqueçam que se a gente estiver falando de cumprimento de sentença pelo rito da prisão, eu só posso executar as 3 últimas parcelas vencidas da data da propositura da ação, ok? E as demais, professora, vou largar para lá? Não, você pode cobrar as demais parcelas pelo rito da penhora, né? Por quê? Porque o rito da prisão, o rito da coerção pessoal, da coação pessoal, né? Eu estou obrigando, eu estou impondo uma medida mais drástica para que aquela pessoa possa pagar. Então, o judiciário entende, gente, que a urgência, ela gira em torno tão somente das 3 últimas parcelas. E as demais parcelas? As demais parcelas que se vencerem no curso do processo, elas vão sendo o quê?
anexadas também, vão sendo automaticamente aí anexadas a esse valor, a esse quantum. Porém, as parcelas que ficarem para trás, né? Além dessas 3 últimas, eu só posso fazer a cobrança por meio do rito da penhora. Por quê? Porque perdeu a urgência, perdeu aquele caráter de urgência daquelas parcelas, tá? Então vamos lá, relembrando acerca da imprescritibilidade, o direito aos alimentos é imprescritível, mas as prestações vencidas não o são. Eu posso então cobrar, pleitear essas prestações vencidas até 2 anos a partir da data que essas parcelas se vencerem. Se eu for pleitear pelo rito da prisão, eu posso pleitear até as 3 últimas parcelas da data do ingresso da ação. Se eu for entrar pelo rito da penhora, aí eu posso até 2 anos para trás. Por quê? Por causa da prescrição, ok? Então, se uma pessoa vier a necessitar de alimentos e cumprir os requisitos, ela poderá cobrar alimentos a qualquer tempo, tendo em vista que o caráter dos alimentos é o quê? Imprescritível, tá? Esse direito é imprescritível. Basta que eu comprove a necessidade e a possibilidade. Então, vamos lá. Vamos à próxima característica. A próxima característica é uma característica tanto interessante também. É a irrepetibilidade. Irrepetibilidade dos alimentos. Por quê? O que acontece? Os alimentos, como eu falei para vocês, eles têm um caráter tanto peculiar. Eles servem para conceder o mínimo para aquele que necessita. Portanto, eu tenho uma característica de quê, gente? De quê? De dignidade da pessoa humana, de sustento daquele indivíduo. A irrepetibilidade é uma característica tradicional quando eu falo de direito a alimentos. Por quê? Porque vai impedir a sua restituição. Se houve a posteriori a constatação de que aqueles alimentos eles não eram devidos, o que vai acontecer? Eu não terei direito a entrar com uma ação de cobrança. Quer dizer, direito a entrar eu posso até ter, né? Mas em regra, porque não vou vedar o acesso à justiça. Mas em regra, o que acontece? Esses alimentos eles têm o caráter de irrepetibilidade. Então, aquilo que foi pago a título de alimentos, ele não será restituído, ok? Então, essa aí é a nossa última característica e tão debatida característica em relação à obrigação alimentar, ok? Então, vamos ficar atentos a essas características para não errar aí nas questões de concurso. Até a próxima!